Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do 1 ao 14. O tema proposto é: nem sempre o sucesso é sinal de bênção. A minha intenção é que a gente, de fato, compreenda que a bênção de Deus não reside no sucesso, seja ele qual for. O texto nos diz o seguinte, todos já acharam? Diz assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Observe que esse senhor está com S minúsculo. Pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas aí veja que esse Senhor não só está com S maiúsculo, mas todas as letras estão maiúsculas. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor, com S minúsculo, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Versículo 4. Naamã foi contar ao seu senhor, com S minúsculo, o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta de Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, e o seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Vamos orar mais uma vez nessa noite, pedindo que ele nos conduza nessa breve meditação da noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos em tua casa, reunidos, enquanto homens que procuram a tua direção para as suas vidas. E nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração nessa noite. E ao observarmos os 14 versículos lidos, que o Senhor possa de fato falar profundamente ao nosso coração e trazer verdades necessárias, inalienáveis da Sagrada Escritura. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo, não fez sua Bíblia, fique com ela aberta, porque eu vou a cada versículo observando com vocês. Meus irmãos, a todo momento nós temos aberto as nossas redes sociais, temos observado
a internet pesquisando conteúdo cristão no YouTube, por exemplo, e fatalmente nós somos expostos a conteúdos que trazem como base que o crente necessariamente tem que ser bem-sucedido. Crente que vive derrota, alguma coisa está errada com ele, está em pecado. Não tem fé. Tem que ter sucesso. Sucesso pessoal, profissional, sucesso no lar. Tem que ser bem-sucedido. Não tem. Eu escutava anos atrás, no carro viajando, um cantor que dizia assim: na vida do crente é só vitória, só vitória, só vitória. Talvez você já tenha escutado essa canção. E eu ficava assim: meu Deus do céu, na vida do crente é só vitória, só vitória, só vitória, e no dia que não tiver vitória, esse crente vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor, tu me abandonaste? Ou vai olhar para dentro de si e vai dizer: como é pequena a minha fé? Ele vai ficar em conflito, porque é só vitória, mas a gente tem sim derrotas ao longo da caminhada, é natural, ninguém vive só de vitória. E principalmente no nosso tempo, essa questão de ser bem-sucedido, sucesso, principalmente no que tange ao aspecto financeiro, e isso lhe serve como um sinal de aprovação e bênção do Senhor. Sempre que alguém diz assim: como é que está a tua igreja? Está bem? Sempre se pensa na quantidade de membros, nas entradas de dízimos e ofertas, no valor de uma oferta missionária, no salário que o pastor ganha. Nisso se mede o sucesso de uma igreja. Isso no geral. Mas o sucesso de uma igreja não está em nada disso. A igreja pode ter 10 membros, pode não ter condições financeiras de sustentar o seu obreiro, mas se Deus a sustenta, tudo corre bem. Porque a igreja, espaço físico, não vai sustentar o seu obreiro. Mas Deus, que é o dono da igreja e quem chamou o obreiro, nunca o deixará passar necessidade. E isso nós temos certeza pela palavra de Deus, e nós temos vivido isso. Se não fosse assim, a gente não tinha chegado aqui hoje. A gente já passou por muitas coisas na vida. Mas nós vamos ver nessa noite que nem sempre o fato de nós termos sucesso, seja na área pessoal, profissional, enfim, confirma que a bênção de Deus está sobre nós. E o texto indicado foi esse, e porque ele me trouxe muito desafio. A gente começa com os versículos 1 e 2. A primeira parte que eu quero trabalhar nessa noite, falando qual é o contexto do relato. Qual é o contexto desses 14 versículos que a gente leu? Começando pelo versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: Naamã era comandante do exército da Síria, do rei da Síria. Então, Naamã ocupava um alto e importante cargo. Ele era o comandante do exército. Ele tinha homens valentes e fortes que estavam sob o seu comando, que escutavam a sua voz, as suas orientações e seguiam essas orientações. Ou seja, não somente ele ocupava um posto importante, um alto posto, mas ele também exercia influência sobre todos os seus comandados. E ele tinha também a responsabilidade de tomar boas decisões para que eles fossem bem-sucedidos nas batalhas. Esse é um primeiro ponto. Segundo o versículo continua dizendo, ele era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Veja que é o Senhor, o rei da Síria. Quem era o rei da Síria nessa época? O rei da Síria era Ben-Hadad II. E Ben-Hadad II respeitava muito Naamã. Óbvio, colocou ele para ser comandante do seu exército. Eu não colocaria de forma alguma, em Ben-Hadad não é diferente, não colocaria uma pessoa que não confiasse, que não respeitasse e que não fosse uma pessoa honrada para conduzir o seu exército. Assim como a gente não coloca nenhuma pessoa que não seja confiável, que não seja honrada e que a gente não respeite dentro de casa. Natural que seja dessa maneira. Então, o seu senhor o respeitava, o tratava com respeito e com honra. Por qual motivo?
Vai dizer aqui no final do versículo: pois por meio dele o Senhor dos exércitos, dera vitória à Síria. Aí veja o seguinte, lendo só esse primeiro versículo até essa segunda parte A e B, falando que ele era comandante do exército, muito respeitado e honrado, e que por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, dá para você perceber que Naamã é um crente fervoroso, e que Deus deu vitória à Síria por conta dele. Correto? Não. Naamã conhecia o seu Senhor, Ben-Hadad II, mas não conhecia o Senhor. Esse que é escrito com letras maiúsculas, Yahvé, ele não conhecia. Ele não sabia quem era. O fato de nós termos aqui a vitória sendo dada à Síria por meio de Naamã, é porque Naamã comandava o exército. Então foi ele que liderou a vitória. Mas a vitória foi dada pelo Senhor, por quê? Porque o Senhor não somente conduzia a história de Israel, mas conduz toda a história da terra. A gente hoje tem passado por já mais de um ano, por um momento conflituoso na Europa. Rússia que invade a Ucrânia, e esse conflito nunca acaba. Aí alguém pode dizer, mas a Ucrânia foi invadida primeiro, então Deus vai estar com a Ucrânia, protegendo os ucranianos, principalmente os cristãos. A gente não pode pensar dessa forma, né? Porque se fossem só os cristãos, que Deus iria proteger, mais de 4/5 da Ucrânia seria morto. Imagina aí, mais de 80% da população da Ucrânia que não se identifica com o cristianismo seria dizimado, porque Deus só conduz a história dos cristãos. Mas não é isso. Ele conduz a história de todas as pessoas da face da terra, sejam seus filhos, sejam suas criaturas. Deus conduz a história da Rússia? Conduz. Mesmo com Vladimir Putin invadindo a Ucrânia com suas tropas, claro, no final das contas a gente vai perceber qual foi a finalidade de tudo isso. A gente não vai perguntar o porquê de ter acontecido, mas o para quê. Porque em todas as coisas Deus tem propósito. E nós observamos em Romanos 8:28 que ele age em todas as coisas para o bem dos que o amam, inclusive nas questões que nos são desagradáveis. Porque nem tudo que acontece na nossa vida é agradável. Nem tudo vem para o nosso bem, aparentemente. Mas o final, pela intervenção divina, vai se converter em bem para nós. Então aqui há uma referência a uma vitória dos sírios que não vai ser documentada em nenhum outro lugar. Você não vai escutar falar sobre essa batalha em qualquer outra parte das Escrituras. Contra os assírios, nas sequelas da batalha de Carcar, em 853 a.C. Então, na perspectiva daquele que está relatando isso aqui, nós percebemos que essa vitória é atribuída à soberania do Deus de Israel, que é reconhecido como rei e dominador dos destinos de todas as nações e não somente Israel. Perceba que ele diz: o Senhor deu vitória à Síria. Então a vitória não é acreditada a Naamã. O seu senhor, o rei Ben-Hadad II, olha para toda aquela situação, vê a vitória das tropas comandadas por Naamã e acredita a vitória a ele. Mas a vitória foi dada por Deus a eles. E isso aqui está muito bem escrito no versículo 1. Só que aí vem a seguinte frase: mas esse grande guerreiro ficou leproso. Se eu observar simplesmente que o fato de ser comandante do exército, de ser honrado e respeitado, era um sucesso na vida de Naamã, mas o fato de ser leproso não era sinal da bênção de Deus sobre a sua vida, eu vou estar falando contra a minha própria realidade. Por quê? Porque assim como Naamã, eu tenho uma doença. Então, e a lepra naquele momento não tinha cura, assim como minha doença.
Então, se você observar que alguém pode ter uma doença incurável, mesmo sendo crente, na realidade não é mesmo sendo crente, não. Inclusive sendo crente. Porque o crente não é diferente de ninguém. Então você vai perceber que a bênção do Senhor está sobre os enfermos também. Esse aqui não é o sinal de que a bênção de Deus não está fora da vida de Naamã. A gente vai ver onde não estava. Mas eu quero dizer primeiramente que o fato de ele estar leproso não quer dizer que Deus estava com as costas viradas para ele. Não tinha desviado o seu olhar da vida de Naamã, pelo contrário. Veja só, a lepra, na realidade aqui, a gente traduz como leproso, mas o termo hebraico utilizado pelo narrador não se refere só à lepra. É mais genérico, é doença de pele, doença infecciosa de pele. Que hoje a gente falaria até como patologia cutânea. Então você vai ter uma variedade de infecções na pele que pode ser traduzido por esse termo. Inclusive a lepra, que hoje a gente não usa mais. Fulano é leproso. Porque a lepra é a doença de Hansen. Então, lepra é hanseníase, que vai se caracterizar por manchas na pele, e nesses locais onde as manchas aparecem, a pessoa começa a perder sensibilidade naquele local, seja ao calor, seja ao frio, seja a qualquer coisa que bata naquela região. E uma coisa muito interessante, a patologia que eu possuo chama-se esclerose múltipla. E uma dos sintomas os quais eu tenho é justamente a perda sensorial. Na minha última consulta, agora no mês de novembro, lá em João Pessoa, eu descobri que tinha perdido sensibilidade de ambas as partes do corpo, em alguns membros, tanto do calor quanto do frio. Então você pode ver que eu estou de casaco, poucos estão de casacos, eu não estou sentindo calor. Então muitas pessoas vão dizer assim, rapaz, quando você estiver sentindo frio, todo mundo está congelado. De fato, eu suporto. Por quê? Eu suporto porque tenho uma capacidade de suportar maior? Não, porque eu perdi capacidade de sentir. Então, eu suporto mais. Mesma questão, o calor. Vou dar aqui um exemplo bem bestinha. Você vai lá no shopping, lava suas mãos no banheiro e tem aquele secador de mãos automático. Ele é um jato quente de ar. E ele é para você ficar ali 10 segundos. Eu passo 20 de boas. Por quê? Suporto o calor, porque não sinto tanto quanto qualquer outra pessoa que colocar a mão ali. Depois de 10 segundos ela já está tirando, porque fica quente mesmo. Com o tempo vai aquecendo mais. Então veja, qualquer tipo hoje de infecção na pele a gente vai traduzir por esse termo que foi utilizado aqui do hebraico. Mas no caso daquele homem, Naamã, de fato era lepra. Quando alguém tinha lepra, por ser uma doença contagiosa, não se preocupem, a minha não é. Não é. Mas quando a lepra estava em alguém, ele era colocado afastado da comunidade. Normalmente, ou numa casa que fosse afastada, ou ficaria fora do arraial, após os portais da cidade. E ali ficava sofrendo os efeitos daquela doença. Obviamente que esse homem conhecia o sucesso, principalmente no tocante às batalhas que ele havia travado com o exército sírio. Mas nós não podemos afirmar que essas vitórias nas batalhas garantiriam que ele seria bem sucedido quanto o restante da sua vida. O fato de ser vitorioso numa batalha pode não significar que ele seja vitorioso, por exemplo, dentro do seu lar. O fato de nós sermos bem-sucedidos no trabalho não quer dizer que a nossa saúde mental está em dia. E várias questões que são relativas a isso. E nós também não podemos afirmar que o surgimento de uma doença ou um conflito, aqui vai ser uma doença, mas pode ser um conflito também, seja o sinal cabal da ausência da bênção de Deus na vida de alguém. Senão a gente vai estar incorrendo no erro das pessoas que
trabalham com, eu não vou chamar de teologia, porque não tem base bíblica, então é a ideologia da prosperidade e saúde física. Você não pode ficar doente. Porque se você ficar doente, Deus não está na sua vida. E você não pode ficar pobre. Porque se você ficar pobre, é sinal que Deus não abençoa o trabalho das suas mãos. O que eu quero destacar inicialmente é que pessoas bem-sucedidas também têm problema. Ele era bem-sucedido na sua atividade militar, mas teve problema. Mas ter problemas não tem problema. Porque todos vamos passar por isso. Na realidade, pessoas sem problema são um problema. Um crente sem problema é um grande problema. Sabe por quê? Porque ele esquece de Deus. Quantas vezes na sua vida você já teve assim um mês e você disse, tudo saiu bem redondinho nesse mês. Eu não tive uma dor de cabeça. Avalie quantas vezes você orou, quantas vezes você clamou, quantas vezes você se dedicou à leitura da palavra durante todo esse mês que foi tão bom para você. Pense nisso. Quando está tudo muito bem, dificilmente a gente corre para os pés de Jesus. Basta dar uma dor numa unha. Senhor, me livra. Senhor, socorro. Porque a carne dói. Quando a carne dói, a gente corre. Mas se ela permanecer sem dor, no máximo que a gente diz, Senhor, muito obrigado. E continue assim. E mais nada. Até que venha a primeira provação. As pessoas bem-sucedidas podem passar por problemas e vão passar. E através desses problemas elas podem experimentar bênçãos das mãos do Senhor. É impressionante o quanto de bênção Deus nos dá no momento que nós estamos fragilizados. Quando nós começamos a compreender 1% dos propósitos dele para conosco no meio das aflições. Qual era o propósito de Deus na vida de Naamã? Colocando uma lepra naquele homem. A bênção de Deus não se limita ao fato de ter dado vitórias em batalhas, de ter feito comandante de um exército. Uma enfermidade é a presença de uma menina. Uma menina que seria sua serva, poderia significar muito mais na vida dele, como também na nossa. Veja o que diz o versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, e passou a servir a mulher de Naamã. Uma menina. Qual a importância de uma menina que era serva da mulher de Naamã? Qual a relação que ela teria? Veja só, as tropas da Síria atacaram Israel. E a menina israelita foi feita cativa por eles. Essa menina estaria feliz com a sua situação? Feita cativa por tropas sírias, estando agora longe da sua terra. Mas ela passa a servir a mulher de Naamã. Interessante, a mulher de Naamã só aparece aqui. O personagem que vai ter grande importância vai ser a menina. Que relação essa menina vai ter com a bênção de Deus na vida de Naamã? É o que a gente vai ver no versículo 3. E aqui eu começo a segunda parte dessa meditação, que é uma busca equivocada pela bênção de Deus, do versículo 3 até o versículo 9. Acompanhe comigo o 3. Ele diz o seguinte: um dia ela, a serva, a menina, disse à sua senhora. Perceba que tem muito senhor, senhora, né? Isso é chave. Essa dicotomia, senhor com S minúsculo e senhor com S maiúsculo, vai ser a chave para a gente entender muita coisa. Mas ela diz à sua senhora: se o meu senhor, Naamã, ela não estava servindo a mulher de Naamã? Quem é o senhor dela? Naamã. Se Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Vamos lá, quem é o profeta que está em Samaria? Eliseu. Eliseu é conhecido como homem de Deus, profeta do Senhor. Quando ela diz, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A menina conhecia o Senhor
que agia através daquele homem, daquele profeta, e que poderia curar Naamã. A menina sabia perfeitamente que não era o profeta que curaria, mas Deus através do profeta. Veja só, o forte contraste com o rei israelita em Samaria. Essa menina mantida cativa em Damasco estava muito consciente da presença salvífica de Deus com o seu povo por meio de Eliseu. E ela compartilhou de uma forma muito altruísta esse conhecimento com aqueles que lhe capturaram, os sírios. Veja só, o rei de Israel não ficaria muito feliz de receber alguma comunicação dos sírios. E a gente vai ver que ele não fica mesmo. Mas aquela menina que estava mantida cativa em Damasco estava consciente de que a presença do Deus de Israel estava muito certa, muito abundante no meio do seu povo, do qual ela estava separado pela presença de Eliseu. Se Eliseu abrisse a boca, quem estava abrindo a boca era Deus. Porque Eliseu falava, assim diz o Senhor. E a gente podia confiar, diferente de hoje, que às vezes as pessoas dizem assim, Deus mandou dizer, assim diz o Senhor, e a gente fica tremendo na base. E só fica dizendo internamente, lá vem mais um. O que é que vem agora? Qual foi a invenção do momento? Infelizmente. Mas aquele homem abria a boca e todos sabiam que ele falaria com autoridade, porque ele era apenas um instrumento, um canal do Senhor. Então ela compartilha esse conhecimento. Olha, se ele for até lá procurar em Samaria o profeta do Senhor, ele pode ser curado. Através da vida do profeta que estava em Samaria, Deus mudaria a situação daquele homem. Vamos para os versículos 4 a 6. Naamã foi contar ao seu senhor. Naamã foi contar a quem? Ben-Hadad, segundo. Foi contar a ele o quê? O que a menina israelita dissera. Pergunta, meus irmãos, quando nós recebemos uma palavra como essa que a menina trouxe, se você procurar Eliseu, ou seja, se você procurar Deus, você pode ser curado. O que é que nós deveríamos fazer? Nós que conhecemos o Senhor. Orar. Procurar Deus. Não é procurar outra pessoa para que ela faça alguma coisa por nós. Procurar a Deus é ler sua palavra e falar com Ele. Se ele orasse ao Senhor pedindo misericórdia e pedindo por cura, o Senhor se compadeceria dele. Se visse sinceridade no seu coração e se fosse o plano dele curá-lo dessa maneira. Mas Naamã não foi orar, ele foi conversar com o rei. E disse tudo que a menina tinha dito para ele. Versículo 5 diz: o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta. Pergunta, meus irmãos, carta pura? Pedaço de papel puro? Uma receita médica. Hoje eu fui de manhã comprar um dos remédios que eu tomo diariamente. Cheguei lá com a receita médica assim, saí R$100 mais pobre. Mas eu olhei assim, eu disse, rapaz, já faz 6 meses que eu estou tomando esse remédio. Agora dobrou a dosagem. Está vendo que não cura? Não cura. Só ajuda a amenizar sintomas. Mas esse papel e essa caixa de remédio não cura. Então uma carta não cura também. Mas ele diz, vá, eu vou lhe dar uma carta e você vai entregar ao rei de Israel. Quem era o rei de Israel? Jorão. Então Ben-Hadad escreve uma carta, dá na mão de Naamã e diz, entrega a Jorão. Então, lembre-se, os sírios haviam atacado Israel. A menina israelita era cativa na casa de Naamã. E o rei agora da Síria mandou uma comunicação para o rei de Israel. O que ele vai achar disso? Vamos seguindo. Naamã parte, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Para que isso tudo?
A carta não pesava 100 gramas. Ele leva 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Uma comitiva. Prata cura, ouro cura, roupa cura. Se fosse assim, as pessoas que vestem Giorgio Armani e Lacoste, não esse, o original, nunca ficariam doentes. Se fosse assim, as pessoas que têm conta bancária gorda nunca teriam problemas. Por quê? Porque o dinheiro cura. A roupa fina é tipo uma blindagem do nosso corpo contra as doenças, contra os conflitos. E não é assim que funciona. O versículo 6 diz: a carta que levou o rei de Israel dizia o seguinte. Então, quando Jorão abriu a carta, ele leu exatamente o seguinte: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Então, Ben-Hadad está dizendo: Jorão, junto com essa carta aqui que eu estou te enviando, vai Naamã. É ele que está te entregando essa carta. É o comandante do exército que tem acabado de atacar Israel, viu? Ou oportunidade de fazer vingança, né? Estou com o comandante do exército aqui e ele está mais doente. E está sem o seu exército. E está sem o seu rei. Mas não é assim que as coisas funcionam. A vingança pertence ao Senhor, não era o momento. Mas ele diz: olha, eu estou te enviando Naamã. Cura ele da lepra. O rei vai olhar e vai dizer: peraí, eu vou curar da lepra? Um rei pede ao outro que cure uma pessoa da sua mais alta confiança. Mas eles não estão num momento de amizade, num momento de fraternidade. Não é isso. Mas veja só, o que me chama a atenção nesse ponto é que o Senhor que ele procura para ajudá-lo na busca da sua cura é o rei da Síria. Não é o Senhor que pode curar, ainda hoje, qualquer pessoa. Naamã parte com uma carta de apresentação, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. Naquela carta, Ben-Hadad pede que Jorão cure o seu oficial de lepra. E Ben-Hadad supunha que o profeta descrito pela menina estava sujeito à autoridade do rei. Então, o que é que se passa na cabeça de Ben-Hadad? Eu vou escrever para o rei, para que ele permita que você se encontre com esse profeta, ou que chame esse profeta até o palácio para que ele possa lhe curar. Porque ele está sujeito à autoridade do rei. Os seus serviços devem ser muito caros. A menina diz que você pode ser curado, então leve altos valores. Ele pensava que os serviços de Eliseu podiam ser comprados com uma oferta suficientemente grande. E se você for olhar 1 Reis 16, você vai perceber que o dinheiro que ele estava levando, o valor comparado, era superior ao que tinha sido ofertado para comprar as colinas de Samaria. Era dinheiro. Era muita coisa. 350 quilos de prata. Hoje, não faça nem as contas aí, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas quais são os serviços de um profeta do Senhor? Aqui seria a intercessão a Deus pela vida da mãe. A gente paga por oração? A gente não paga por oração. Se alguém lhe cobrar por oração, seja por Pix, transferência bancária ou em espécie, porra. Essa oração não vale nada. E nem do teto ela passa. Porque o que nós recebemos de graça nós devemos dar. A oração é uma comunicação gratuita e constante com o nosso Deus. Ela foi nos dada de graça, pela graça. Quanto mais nós pudermos orar pelos nossos irmãos, melhor. E nós não estamos gastando tempo em oração, nós estamos investindo tempo. Porque à medida que oramos pelos outros, pelos conflitos e problemas dos outros, nós estamos também garantindo para a nossa vida também momentos de tranquilidade e de mudança do Senhor no nosso caráter.
Ele pensava que podia comprar com riquezas do mundo uma das principais bênçãos da presença de Deus entre o seu povo, que era a salvação. Porque, na realidade, o que Eliseu queria fazer ao orar por Naamã não era simplesmente que ele fosse curado externamente, mas que ele fosse curado internamente. Do que adiantaria uma cura física se não houvesse a cura espiritual? Do que nos adianta ter uma saúde de ferro se a gente não sabe para onde vai no final dos nossos dias na Terra? De nada. Eu prefiro morrer doente, mas sabendo para onde vou. Versículo 7 nos mostra o seguinte: assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes. Em sinal de adoração a Deus? Não. Em sinal de aflição. Olha o que ele diz: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? O que esse homem quer? Que eu cure o oficial dele? Eu não tenho poder para isso não. Ele está pensando que eu sou Deus? E ele se rasga em aflição. Ele não pode fazer nada. Nenhum rei da terra pode fazer nada quanto ao destino das nossas almas eternas. Ele não pode mudar nada, nada. Por mais influente que seja, ele não pode fazer nada nem pela sua própria alma. E aí ele diz: por que esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Em outras palavras, por que ele não deixou esse homem lá? Por que ele não se virou para lá? Por que ele não conseguiu médicos para o lado de lá? Por que ele mandou essa bomba chiando para minha mão? Esse abacaxi para eu descascar? Mandou um doente para mim. O que eu vou fazer com esse doente? Eu nem curo, nem mato. Não posso fazer nada com ele. Se bem que eu poderia até matá-lo. Em represália ao que eles fizeram. Mas nem isso eu quero fazer. E aí ele vem. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Ele não observa esse incidente inteiro como algo que pudesse aproximar as duas nações, que pudesse selar a paz entre eles, ou que mesmo fosse uma tentativa de se aproximar do Deus a quem eles serviam, Israel. Mas ele olha logo como um pretexto para uma declaração de guerra. O que ele está querendo? Ele já está querendo se desentender comigo? Eu vou mandar bomba para lá. Vou mandar minhas tropas. Já não basta o que foi feito, já levaram a menina cativa, ele ainda quer se desentender comigo, está vendo como é que ele está fazendo? O rei tinha incapacidade de enxergar a presença salvífica de Deus por meio de Eliseu. Não era só Naamã que estava com a visão turva para a realidade, Jorão também. Ele não entendeu que ele seria só a ponte para que aquele homem leproso encontrasse Eliseu, ou seja, que encontrasse Deus. Essa era a bênção que aquele homem precisava. Mais do que ficar curado da lepra, era saber quem Deus era. Mas ele somente podia pensar em intriga internacional. Ele quer alguma coisa, ele quer meu território, ele enviar o comandante do exército, logo ele. Alguma coisa tem aí. Essa carta não me cheira bem. E aí veja só, versículos 8 e 9. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Eliseu vai ao encontro do rei? Não. Vai ao encontro de Naamã? Não. Manda uma mensagem. Que mensagem é essa? Por que rasgaste as tuas vestes? Jorão rasga as vestes aflito. O que eu vou fazer com esse homem? Eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não tenho capacidade de fazer nada para ele, de bom ou de ruim. Era ele que era o procurado? Não. A carta não dizia assim: eu simplesmente te enviei. A carta não dizia que a menina não tinha dito a Naamã, a mulher de Naamã e, consequentemente, a Naamã,
que se ele encontrasse com o rei, ele seria curado. Ela falou muito claramente: se o senhor procurar o profeta que está em Samaria, profeta do Senhor que está em Samaria, o Senhor será curado. Então veja o seguinte: por que o rei rasgou as vestes? A carta que lhe foi enviada não refletia a orientação que havia sido dada. O que Ben-Hadad escreve é: junto com essa carta, estou te enviando o meu oficial para que o cure. O que chega para o rei é: você vai curar. O que foi orientado, o profeta do Senhor o curará. O rei fica aflito, mas Eliseu diz: por que você rasgou as suas vestes? Por que você ficou aflito? Você não sabe que tem profeta em Israel? Você não sabe que Deus está presente com salvação em Israel? Por que aflição? E ele diz: envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. E aí, meus irmãos, há uma grande diferença entre haver profeta em Israel e haver profeta em Campina Grande. Porque às vezes quando se diz: manda esse homem para mim, ele vai ver que tem profeta em Campina Grande. Aí o homem chega na casa da pessoa, ela bota a mão na cabeça, ora umas 300 vezes e o outro fica curado. Por quê? Porque ele acha que é o profeta que cura. E é o toque do homem que cura. E é a fé do homem que cura. Por que ele diz? Ele vai saber que há profeta em Israel. Ele vai saber que Deus levantou alguém para dizer que só ele cura. Ele vai saber que alguém que Deus enviou e levantou a Israel e diz que só Deus tem poder. Naamã, Ben-Hadad e todos os Jacir vão saber que através dessa cura muitas outras coisas podem ser experimentadas das mãos do Deus Todo-Poderoso. É isso. E aí Naamã, no versículo 9, ele diz que Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Veja só. Primeiro, Eliseu repreende o rei por reagir ao pedido sírio com apreensão e não com fé no Deus que podia lhe ajudar. Primeira coisa. Diferente de Ben-Hadad, que servia a outros deuses, Jorão devia conhecer o Deus que governava Israel e que governava todo o universo. Entendendo que naquela situação, nada estava nas suas mãos, mas estava nas mãos de Deus. É o que está faltando muitas vezes na gente. E dizer: Senhor, nada está nas minhas mãos, mas tudo está nas tuas. Toma conta. E aí você descansa. Aí você não vai procurar o rei, você não vai procurar o profeta, você não vai procurar mais ninguém. Você procura Deus. E Ele te orienta para todos os demais passos. E aí, Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Isso mostra alguma coisa. Vocês lembram de um versículo que diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos? Em quem Naamã estava confiando ainda? Nos seus carros, nos seus cavalos, que levavam o quê? 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ou seja, ele para os carros e os cavalos na porta de Eliseu com tudo que tinha levado. Bom, agora eu vou para a porta da casa de Eliseu. Eu vou oferecer alguma coisa para ele. Se é ele que pode me curar, eu vou oferecer tudo que eu trouxe para ele. Aí ele me cura. Ele ainda não entendeu. Um homem tão bem sucedido e tão ignorante quanto as coisas de Deus. E aí a gente percebe aqui que não eram os recursos, não era a forma de se apresentar com carros e cavalos. Era a soberana vontade do Senhor agindo por meio do seu obediente e disponível profeta que iria trazer a saúde de Naamã de volta. Ou seja, a bênção que ele tanto almejava. Ele tinha dinheiro, ele tinha carro, ele tinha cavalo. Mas nada disso era um sinal de bênção.
a bênção de Deus na vida dele viria através apenas de um profeta que era obediente e disponível e sensível à voz de Deus. Então, meus irmãos, terceiro e último ponto, onde está de fato a bênção de Deus? Versículos 10 até o 14. Olha o que é que diz o 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, ele está na porta da casa de Eliseu. Eliseu sai. Ele não sai para falar com o rei, ele manda um mensageiro. Naamã está na porta dele, com tudo que trouxe. Ele vai ver? Naamã? Não vai. Ó, vá lá fora e diga isso. Qual é a mensagem? Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. É interessante que Eliseu, assim como Elias fazia, ele testava a fé das pessoas às quais eles ministravam. Qual o grande teste aqui? Eu não vou falar com esse homem. Eu não vou me dobrar ao seu poderio, a tudo que ele trouxe. Eu não vou aceitar nem suas ofertas. Eu não quero nem vê-lo. A ordem de Deus é a seguinte: ele tem que se lavar no Rio Jordão 7 vezes e pronto. Deus vai agir através disso. Se ele for obediente e tiver fé em Deus, ele vai fazer e vai ser curado. Se não, problema. Mas é isso que Deus está mandando fazer. Aí vem o seguinte: Eliseu nem encontra Naamã, mas lhe envia instruções por intermédio do mensageiro. Lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Essa ordem, então, tem um propósito de demonstrar a Naamã que a cura viria somente mediante o poder do Deus de Israel, mas só em caso de obediência à palavra do profeta. Quer ser curado, obedeça. Se não obedecer, continue do jeito que você está. Tudo bem. E às vezes a gente passa por determinadas situações que diz assim: Senhor, faz isso para mim. E através de uma pregação a gente percebe pela palavra que o caminho não é aquele, é totalmente oposto. Está falando claramente ao nosso coração. Não vá por aí. Eu estou mandando que você faça isso. Isso é a minha vontade para você. E a gente fica, mas eu não queria fazer. Tudo bem. Se você quiser bênção na mão do Senhor, obedeça a sua palavra. Simples assim. Se você quiser contender com Deus, permaneça do jeito que você está. Você diz que serve a Deus, você diz que quer as bênçãos da mão de Deus, mas você não quer atender a sua voz. Isso é contraditório. Porque a bênção de Deus vem para aquele que obedece. Abra Deuteronômio 28, não é para abrir agora não, foi só para você, em qualquer outro momento da sua vida, você abre Deuteronômio 28. Do 1 ao 14, tem o quê? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordena a guardar este mandamento, bendito serás ao entrar, bendito ao sair, bendito será o fruto dos trabalhos das tuas mãos, bendito será o pão na tua maçadeira, bendito serão os teus lagares, que se encherão de vinho. E assim vai. Tudo que você fizer em obediência à voz do Senhor, atentamente ouvindo a sua voz, você vai receber bênção. Aí do 15 até o 58 você vai ver: porém, se não atentares à voz do Senhor teu Deus, que hoje estou vendo, tem um bocado de maldição. 3 vezes mais. 3 vezes mais versículos dizendo que a gente vai sofrer se não escutar a voz de Deus, não for obediente a Ele. Então, se Naamã queria tanto a bênção de Deus na vida dele, não tinha que olhar para o sucesso dele. Tinha que olhar para aquilo que estava diante dele. Uma ordem de Deus: obedeça e serás curado. E serás, de fato, bem-sucedido. E aí, ele iria entender que o próprio profeta não curava. As lavagens eram praticadas entre as religiões orientais como rito de purificação. E o número 7 era geralmente conhecido como um símbolo de perfeição. Então essa palavra era conhecida dele. Ritual de lavar-se e o porquê de 7 vezes. Naamã devia lavar-se nas águas lamacentas do rio Jordão.
E ele deve ter pensado: eu vou entrar naquela lama, mas é para eu ficar curado, é para eu me purificar, eu vou entrar numa água suja. E falta a água do Jordão, até hoje não é tão limpo. Mas ele ia ter que entrar naquela lama, porque isso demonstraria a ele que não havia nenhuma relação natural entre a lavagem e a cura. Não é a lavagem em si que vai lhe curar, é a obediência. Foi ordenado a você que você se lavasse. Não interessa onde. Se fosse para você jogar lama em você, você deveria jogar lama e você seria curado. Quando a lama saísse, você estaria purificado. Ah, mas eu não compreendi a ordem de Deus. Você tem que compreender, você tem que ter fé e atender. Ah, mas eu não entendo qual é a razão de Deus mandar eu fazer isso na minha vida. Não podia ser tão mais simples? Ele não é Deus para fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, por meio de quem ele quiser? Pois é, ele está fazendo exatamente isso com você. Ele está ordenando a você, a quem ele quer, a fazer determinadas coisas, o que ele quer, e na hora determinada por ele, quando ele quer. E você precisa saber os detalhes das ordens de Deus, porque ele é soberano sobre todas as coisas. E ele não ordena alguma coisa para o seu mal, de forma alguma. Independente de você ser fiel ou não a ele, porque ele não pode negar a si mesmo. Então ele vai continuar fiel. As suas palavras, os seus mandamentos, as suas orientações são preenchidas por fidelidade. Então talvez desse a entender também que a pessoa precisaria passar pelo Jordão, assim como Israel fizeram, Josué 3 e 4. Tem que passar pelo Jordão. Configura. Você vai ter que passar pelo Jordão para ser curado. Ele queria obter a cura da parte do Deus de Israel, então faça o que o Deus de Israel manda. Versículo 11, ele diz: Naamã ficou indignado, saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Percebe que ainda não compreendeu que era obediência? Pensava que era um homem. Pensei que ele sairia, pensei que ele se colocaria de pé, falando com o Senhor, moveria a mão sobre o local afetado e me curaria da lepra. E quantas vezes ainda hoje tem pessoas que infelizmente acham que serão bem-sucedidas após vencer 200 pessoas na fila para receber o toque de determinada pessoa. Ou receber só o passar de uma toalha sobre os seus membros superiores. Ou talvez o respingar de algum líquido ungido. Vou ficar curado. É a água retirada do rio tal, que foi orada, foi benzida, foi. Nada disso tem poder. Principalmente se em tudo isso não houver obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus ordena que a gente faça essas coisas? Não. A palavra de Deus não ordena que a gente aqui abra um caminho até aquele púlpito para que pessoas sejam tocadas. A palavra de Deus não ordena que a gente abra um espaço até aquele púlpito para juntar 50 pessoas ali, ajoelhadas, chorando, para que a gente comece a chamar os oficiais e toca aqui, ela cai. Quando voltar, está curado. Tem alguém entre vós enfermo? Somos homens de Deus para orar. Oração. Oração é a chave. Porque a oração nos faz compreender a vontade de Deus e nos faz obedecê-la. Orem por ele. Se a gente só acreditar em oração com imposição de mãos, a gente nunca vai interceder pelos nossos irmãos que estão lá na igreja perseguidos, por exemplo. Veja que não é o ato em si de tocar, mas é o ato de obedecer orando.
Naamã esperava que fosse curado por uma técnica mágica do profeta. Tocou, pá, caíram todas as feridas, caiu tudo. E não pelo poder de Deus associado ao seu ato de obediência à palavra do próprio Deus, por intermédio do profeta. Versículo 12, ele vai dizer: não são os rios Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu poderia lavar-me neles e ser purificado? Foi embora dali furioso. O rio Abana era chamado Rio Dourado pelos gregos. Em geral, ele é identificado como o atual rio Parada, nasce nos montes Antilíbano e flui pela cidade de Damasco. Lindo, maravilhoso. E o rio Fafá flui para o leste, a partir do Monte Hermon, passando um pouco para o sul de Damasco. Também um rio limpo, que corre sem impedimentos. Se a cura profética é um ritual insignificante, Naamã bem poderia ter ficado em casa. Ele saiu dali furioso. Então, por que ele ficou em casa? Já que nada do que foi da expectativa dele aconteceu, então por que ele não ficou aí? Perdi meu tempo. Eu pensei que ele ia tocar em mim, ele me manda ir para o rio Lamacento. Eu podia ter me banhado em 2 rios bons que a gente tem lá em Damasco, são muito melhores do que os rios de Israel. Então ele exibe um orgulho nacional, escarnecendo o Rio Jordão. Vou voltar para a Síria, que a gente tem coisa muito melhor. Está dependendo desses homens aqui de Israel. E aí vem o versículo 13, quando os seus servos lhe disseram. Interessante, quem foi que deu a dica para ele procurar o homem de Deus em Samaria? Uma menina que era sua serva. Quem é que vai abrir os olhos dele? Os seus servos. Adianta ser bem sucedido se você é mais ignorante que os seus servos? Seus servos têm mais sabedoria do que você. Naamã, você está precisando aprender com eles. Você está precisando se humilhar. Você está precisando descer do seu pedestal e aprender que Deus não honra os altivos de coração. Deus honra os humildes. E aí ele dizem a ele: meu pai, se o profeta ele tivesse pedido alguma coisa difícil, eu não faria. Se ele tivesse dito: Naamã, é o seguinte, você vai agora sair da porta da minha casa e vai voltar para a porta da sua casa, lá em Damasco, de joelhos. Sei lá quantos dias ele ia gastar, mas ele ia, não ia? Porque é difícil, é um sacrifício. Aí ele pensaria: me sacrificando desse jeito, Deus vai me curar. Se ele tivesse dito assim: olha, você vai pegar toda essa fortuna que você trouxe para cá e você vai começar a distribuir na casa de cada pessoa pobre, cada moedinha de prata, você vai procurar pessoas que sejam extremamente carentes, você vai distribuir com elas até que não sobre mais nenhuma. Ele também ia ter que perambular bastante. Ele dizia: esse sacrifício aqui vai me garantir a cura. Se ele tivesse de todos os seus proventos como comandante do exército da Síria, agora serão doados a Samaria. Ele dizia: vou ficar pobre, mas pelo menos eu vou ficar curado. Eu dou. Pela minha saúde eu vou dar. Só que aí tem uma questão, né? Ele não precisava fazer nada disso. Ele apenas precisava se lavar. Às vezes a gente acha que depende da gente a chegada da bênção de Deus nas nossas vidas. Eu tenho que fazer, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar. Quanto mais eu fizer, mais Deus vai olhar e vai honrar o meu esforço. E aí a gente passa a ser ativista. A gente deixa de ser servo de Deus para ser uma pessoa que está ativa. Vem para a igreja todo dia. Com o que no coração? Qual é a sua motivação? O que é que lhe faz ser ativo na obra do Senhor? Quando eu recebo o meu salário, eu já separo ali um valor para 10 cestas básicas para distribuir para os irmãos carentes. Você faz isso para tocar em trombetas após você ou para glorificar o nome do Senhor que lhe deu todo o seu sustento? Não adianta a gente achar que
pelo muito falar ou muito fazer, Deus vai honrar a vida da gente e a gente vai ficar totalmente imune às intempéries da vida. Não, ele manda o seu filho para se sacrificar por nós e apenas requer de nós obediência. Sempre foi assim, sempre será. Obediência à sua palavra. Obediência àqueles que expõem a sua palavra. Porque se não estiver expondo a sua palavra, pode desobedecer. É melhor a Deus do que obedecer aos homens que não nos apontam para Deus. E aí, nós percebemos que, infelizmente, Naamã ainda estava muito longe daquilo que realmente deveria estar. Mas os servos dizem, quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave, será purificado. O que eles dizem, trocando em miúdos? Se eu tivesse lhe pedido uma coisa muito difícil, eu não ia fazer? Então, aproveite que a oferta é pequena e faça. Custa? Não custa. Então, desce logo, mergulha 7 vezes nesse rio lamacento e vê se dá certo. Não é uma palavra que esses servos estão confiando que vai dar certo. É simplesmente, olha, não custa tentar. Não custa ver se realmente essa palavra é verdadeira. Vai lá. E aí veja que assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. O texto não diz assim, conforme a dica dos seus servos. É conforme a ordem do homem de Deus. Ou seja, ele desceu 7 vezes conforme a palavra de Deus. E ele chegou por intermédio do homem de Deus. E ele foi purificado. E a sua pele se tornou como a de uma criança. Não é que Naamã ficou curado simplesmente. Naamã já era um homem experimentado em dias. É que a sua pele ficou como a de uma criança. Não ficou cicatriz nos braços de Naamã, da lepra. Liso. Tranquilo. Do jeito que era no dia que ele nasceu. Perfeito. Porque a obra de Deus não se faz pela metade, não. Se ele disse que ele ficaria purificado, não era só de um pedaço, era tudo. E essa purificação não se dá simplesmente externamente, fisicamente. Você continuar lendo, você vai perceber que esse homem também nasce de novo. Inclusive dizendo ao profeta de Deus que, infelizmente, ele ainda vai ter que se dobrar diante de outros deuses. Por quê? Porque o seu Senhor, com S minúsculo, vai se ajoelhar perante aqueles deuses. E como ele é braço direito, vai estar junto com aquele homem. Mas que o seu coração não está mais naqueles deuses, mas no Deus que o curou. Ele diz, vai em paz, no versículo 19. Mas o que eu quero chamar a atenção? À medida que ele obedece à palavra de Deus, ele recebe o dom da graça de Deus. O dom de estar curado não somente na sua pele, que estava cheia de chagas, mas o dom de estar curado do domínio do pecado. A maior bênção na vida de Naamã não foi simplesmente ser curado de uma lepra, mas foi nascer de novo e compreender que nada do que ele tinha e nada do que ele representava na Síria realmente o garantiria saúde física, mas a obediência à palavra do Senhor. Naamã é um sinal do Israel desobediente, de que a bênção de Deus acha-se somente no caminho da obediência confiante. Naamã é um sinal para a gente de que não é pela força, não é pela inteligência, não é pelo recurso, mas a bênção de Deus se acha no caminho de uma obediência confiante a Ele. Quando o seu povo se desvia da fidelidade à aliança, Deus levantou em outra nação pessoas que seguiriam a sua palavra. Sai o homem lá de Damasco, vai até a Samaria, para finalmente confiar em Deus e mostrar para o povo, ó, esse profeta aqui, sabe por que esse profeta está aqui com vocês em Samaria? Porque Deus ama muito vocês. Esse homem fala da parte de Deus. Escutem as suas orientações. Façam o que Deus ordena através da vida dele.
Olha o que aconteceu com Naamã. Isso pode acontecer com vocês. Ele tinha lepra e foi curado. Qual é o problema de vocês? Qual é a bênção que vocês esperam? Qual é a solução que vocês almejam para a vida de vocês? Obedeçam à voz de Deus. Não façam sacrifícios. Não juntem recursos. Obedeçam à voz de Deus. Só isso. Eu sei que é difícil muitas vezes obedecer, mas a palavra nos chama a essa obediência. Porque o sucesso que Naamã tinha não trouxe bênção para ele. A bênção chegou através de uma doença. Através daquela doença, ele deu ouvidos a uma menina, serva, que lhe mandou procurar Deus, através do profeta. Essa doença fez ele sair da sua cidade e ir para outra. Fez ele, mesmo tendo atacado as tropas israelitas, se apresentar diante do rei de Israel. Fez ele acreditar, depois de ouvir a voz dos seus servos, que se lavar no rio Lamacento era a vontade de Deus, e aquilo seria suficiente para que ele fosse curado. Se não fosse a lepra, Naamã não ia saber o que era a bênção de Deus. E eu digo sem medo de errar, meus irmãos. Se não fosse muitas situações que eu enfrento e tantos outros enfrentam com enfermidades, nós não saberíamos a extensão da grandeza e do poder de Deus a nos abençoar, apesar de nós, apesar das nossas fragilidades. Deus continua usando os seus, Deus continua falando conosco, e Deus continua abençoando todo aquele que o obedece, independente das circunstâncias, independente de quais sejam as suas ordens.